Oi, mente iluminada. E entre as mentes iluminadas, assim como você, eu quero destacar a mente iluminada da Tamara Klink. A discussão que ela trouxe para o mercado editorial vai ser aprofundada nesse vídeo e ela está certa. Ela está certa em trazer o diálogo, em trazer a reflexão. E você também está certo de estar assistindo esse vídeo para aprender a refletir, aprender a dialogar sobre os temas e não ideias de crítica, ideias absurdas em relação ao que ela falou, sem ver que ela disse outra coisa do que o jornalismo e a mídia publicou. Então a gente vai entender melhor a mensagem, entender o que está por detrás da repercussão, e aí a gente vai pensar sobre os nossos valores e sobre aonde você quer se colocar dentro dessa estrutura toda. Bastante importante o que a gente tem para falar aqui. Eu acho que você vai passar esse vídeo para outras pessoas, porque como é um vídeo importante, vai ajudar outras pessoas também. Me acompanha, que eu vou com dados, com informação, como a gente sempre faz, tá bom? Tamara Klink, você estava certa o tempo todo. Vamos lá que a gente vai entender isso. A verdade oculta sobre o mercado editorial brasileiro, a migração digital e a oportunidade de reescrevermos o futuro através dos livros, que essa era a função, né, inicial da existência dos livros. Parem de comprar meu livro. Foi essa a manchete, foi essa a polêmica toda. Né? Agosto desse ano, Tamara Klink, que está entre os 3 livros mais vendidos na Amazon, com o seu livro Bom Dia e Inverno, pede para que os exemplares circulem, novas compras sejam encerradas por motivos ambientais. Gente, troque mais os livros, já vendi muito. E, assim, o estilo de vida, o estilo de vida mais simples, a questão de trabalhar melhor a nossa convivência conosco, de estarmos mais tranquilos, com uma vida mais simples, é muito do que ela faz e de tudo o que é o trabalho dela. E aí foi um colapso isso. Reação imediata de, de escritores, reação imediata do ramo editorial, da imprensa e rede social, com aquele churume, aquele lodo, né, de pessoas que estão prontas para sentir coisas e não para refletir coisas, né? E aí, em 48 horas, ela se retratou, dizendo: olha, quando eu falei aquilo, eu não pensei na cadeia editorial toda e de tanta gente que depende dessa cadeia editorial. Mas nós vamos aqui, vamos pensar. E aqui nós vamos falar com a Tamara, que ela estava certa. Ela estava certa. Mas acompanha. A sombra do declínio. A primeira coisa, é um mercado extremamente pressionado. O mercado hoje ele é 44% menor do que era em 2006. É um mercado decadente, então é uma briga. E aí tem um comportamento nesse mercado para tentar se sustentar mediante o que está acontecendo, né? O aprisionamento das pessoas nas telas, menos tempo de leitura, menos dedicação, menos valor à cultura e várias coisas que não está acontecendo só no Brasil, no mundo todo, tá? E 31,7% exatamente no Brasil. Essa queda é brasileira, tá? 44%. E 31,17% é o desconto médio exigido no varejo. É um mercado que trabalha muito com desconto. Ele não vende pelo preço de tabela os livros, né? Ele trabalha muito com desconto. Livros que não são lançamentos vão ser dados de desconto ano a ano. Então, por isso que a média de descontos é 31%. Livros antigos, os descontos são muito maiores. E o mercado é sim refém do topo, como alguns argumentaram ao atacar a Tamara, né? O mercado não descobre best-sellers, mas aí é uma coisa que vocês precisam entender, ele fabrica best-sellers. Ele fabrica na tentativa de fazer venda e ele cria o modismo. O mercado cria muito do modismo, da estrutura do que vende. Né? Por isso que, assim, no mercado editorial brasileiro se vende best-sellers internacionais com textos e ideias e histórias que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a cultura brasileira. E alguns textos ruins, assim. Pega parte do mercado que trabalha com alguns textos muito sem vergonha, mas que são best-sellers, que são coisas eh, importadas para se vender muito, né? Então, sim, eles concentram aproximadamente 29% dos 500 livros títulos mais vendidos, né? Eles são 29% das vendas. E existe uma asfixia nessa questão, né? Que existe uma queda de novos registros de 9%. Então, o que o mercado está fazendo? Só está vendendo best-seller. Então, assim, o mercado não trabalha a favor do autor, não trabalha a favor da cultura. Ele está registrando cada vez menos livros e está registrando só os livros que têm uma estrutura de marketing por detrás. Então, é um mercado que ele vai migrando, até por uma questão de sobrevivência, ele vai migrando para uma estrutura de vender o, o
popular, o básico. Então não é um mercado, temos que defender a cadeia. O mercado editorial não deve defender a cadeia, todas as pessoas que defendem o pequeno autor. O mercado editorial brasileiro não trabalha pelo pequeno autor. Essa foi uma das coisas erroneamente acusadas em relação a Tamara, dizendo que ela tinha esquecido disso. Então a pessoa nem se entende do mercado e está acusando a escritora disso. Então, Tamara, você estava certa. De novo, seus acusadores é que precisam ler e estudar mais, como você está fazendo aqui nesse vídeo. Quem fica com dinheiro? Quem fica? 55% do dinheiro é logística, transporte, é distribuição, é carregamento de livros. 55% do valor da capa. 20% é impressão e gráfica. Então, se eu somar o papel mais o transporte e a exposição do livro, eu estou falando de 75%. A editora fica com 15% e o autor com 10%. A editora com 15%. Então, assim, o autor, olha as porcentagens. Ele é o que menos fica, tá bom? Ele é o que menos fica. O que produz a cultura, o que produz o valor, o que produz o conhecimento dentro da cadeia, e é essa cadeia que atacou a autora. Mas essa cadeia tem milhares de trabalhadores. Calma, calma. Vamos entender isso aqui. Mas é essa a estrutura média do mercado no Brasil hoje, tá? A revolução invisível. O que está acontecendo? O mercado, o grande contribuinte para o mercado editorial brasileiro é o setor didático, as escolas, os estudantes. Eles compram muito mais do que todo o mercado de leitor de outros temas. Esse mercado, ele está digitalizando, e digitalizando pesadamente, porque eles têm que comprar material todo ano, é mais fácil atualizar material no digital, e não precisa ficar comprando livros. 40% das escolas privadas já substituíram o físico pelo digital. 40 milhões de estudantes atendidos pelo PNLD digital do governo, que é o investimento em bases digitais para disponibilizar material para a população das escolas que o governo dá estrutura. 68% do crescimento de faturamento em plataformas educacionais, inclusive assim, bibliotecas digitais, onde a pessoa vai lá e acessa digitalmente os materiais de estudo. Então é claro que o mercado vai diminuir intensamente. Então esse é um dos motivos da principal causa do enxugamento do mercado editorial. Então o espaço que, além da digitalização do mercado de livros, tem a digitalização do grande filão. E esse aqui não volta mais. Esse aqui, assim, não tem volta. Porque os ganhos são tão significativos de digitalizar o acesso dos estudantes e dos livros e tudo isso, que ele não se pensa em voltar num sistema que tenha que gerar todo um custo de transporte e ano a ano de fornecimento de material em papel para fazer os estudos. O digital é pequeno, mas acelera. Agora sim, então do que sobrou, o que representa o digital? Porque sobrou menos, tá? Isso está entendendo, né? Sobrou menos. A chama, 9%. O mercado digital hoje representa apenas 9% do faturamento editorial, tá? Só 9%. O combustível, 200%, o crescimento impressionante do formato digital à la carte, aquele que você vai lá e compra, né? Em 6 anos. Só que assim, tá falando em 200% nos últimos 6 anos, mas o que acontece é que a base é menor, né? Então por isso esse crescimento, que hoje chegou a 9%, ele parece grande, 200%. Mas aqui é uma base menor, né? Se um número menor cresce, o crescimento parece maior, né? Questão de porcentagem aqui, a base da porcentagem. A escuridão. Só que 91%, a grande imensidão do mercado, ainda é analógico. Então você vê que o digital ele não sustenta ainda o mercado, né? Então 91% ainda é no Brasil, mas é um mercado, de novo, é um mercado menor, porque perdeu o educacional, está perdendo o educacional cada vez mais, tá? Mas 91% ainda é em papel. Agora assim, mas papel é muito melhor, as pesquisas científicas medindo retenção depois do uso, retenção depois do estudo. O livro físico, ele caracteriza por ser monotarefa, foco profundo, mas ele tem custo logístico crítico e impacto florestal, tá bom? Esse é o que eu posso olhar para o livro físico e ver isso. O livro digital, o leitor digital, ele também é monotarefa, ele também permite foco profundo, o custo logístico dele é só do aparelho, então praticamente zero, porque ele é só uma vez. E ele pode criar essa noção de isolamento, ele é oásis digital, no sentido assim, ele não se mistura com o resto digital, ele é só
para a leitura. As pesquisas mostram que não há diferença significativa de retenção entre um e-reader, um leitor digital, e um livro físico, tá? Não há evidência científica. Fizeram os dados, não há evidência de diferença de atenção e concentração, tá? Isso é importante. Tablet, smartphone, há diferença de retenção. A pessoa que lê em computador, a pessoa que lê em tablet, a pessoa que lê no celular, ela retém menos, porque a distração está do lado. A distração está a um clique. A distração está criando, a possibilidade de distração está criando ansiedade. Então, sim, os dados comprovam, tá? As evidências de estudos comprovam que se o meio, isso tem a ver com McLuhan, o pesquisador que fundou essa área do estudo da mídia, se a mídia permite desatenção, ela torna a pessoa mais desatenta. Se a mídia permite concentração, ela torna a pessoa mais atenta, tá bom? Então isso é importante você saber. Ponto de virada ambiental. Aqui é uma estatística que eu também não sabia e achei maravilhoso isso, né? E aqui é uma coisa que a gente vai melhorar o argumento da Tamara, quando ela fala, vamos parar de circular os livros, vamos reaproveitar tudo isso, né? Em geral, os estudos mostram, né, que o leitor se torna mais ecológico a partir do 15º livro, tá? Então você precisa ler 15 livros em 3 anos, a média de leitura, né? 15 livros em 3 anos para compensar isso se fosse em relação a comprar no papel. Então, se você vai comprar um livro, assim, se nos próximos 3 anos você vai ler mais de 15 livros, o leitor eletrônico compensa em termos de pegada ambiental, que era o argumento inicial dela, tá? Então, sim. Né, uma pessoa que lê com uma certa frequência, ela vai ler em 3 anos mais de 5 livros. Agora, se a pessoa não lê, aí a pegada ambiental do livro é menor. Mas ela já não lê, então a pegada já é menor, né? Por isso também, tá bom? Percebeu? Se a pessoa lê mesmo, o leitor digital causa menor pegada ambiental, tá? Até porque eles duram muito, sabe? E tem um outro vídeo que eu vou fazer ainda, você pode acompanhar no canal, não está pronto ainda, mas é que eu estou fazendo os últimos testes, que é a transformação de celulares antigos em leitor digital, que é lixo eletrônico, que eu transformo, que foi o que eu fiz comigo, num leitor digital extremamente funcional, delicioso de ler, e assim, eu estou usando de uma maneira maravilhosa, mas isso é outro vídeo. A cadeia invisível, o interseiro. E aqui o meu mestre Thich Nhat Hanh traz essa sabedoria de nós intersomos, nós não somos isolados. O que Tamara traz é uma sabedoria transcendental, é um dos maiores ensinamentos do meu professor Thich Nhat Hanh, um dos maiores ensinamentos do Buda. Consumo consciente é um passo evolutivo, e é isso que os livros dela trazem também, essa percepção de consciência ampla, essa percepção que a solitude, o trabalho de reflexão, no silêncio, na autoobservação traz esses tipos de insight sobre a natureza da realidade e perceber que nós intersomos e ficar produzindo papel e estocando livro em casa não é a melhor maneira de trabalharmos no interser, de contribuirmos para o todo. Então, isso que ela tentou trazer na mensagem dela e que não foi alcançado pela maioria das pessoas. E aqui tem um ponto importante. Eu mostrei para vocês a distribuição, com quem que fica cada remuneração. Então, nós vimos que carregar o objeto e disponibilizar o objeto é quase 70% do valor. Nós queremos um mundo onde nós tenhamos mais carregadores de objeto, ou nós queremos no mundo mais pessoas para explorar o conteúdo, mais autores, mais professores, mais peças teatrais sobre os livros, mais filmes sobre os livros, mais professores fazendo debates e diálogos sobre os livros. Ou nós queremos mais carregadores de livros? Que mundo que a gente almeja? Que futuro que nós desejamos? O que Tamara está propondo é um futuro onde nós troquemos conteúdo, informação, e não o futuro dos carregadores de livro. Ao defender o mercado editorial, nós não percebemos que nós estamos nos prendendo a uma estrutura de capital injusta e a um modelo que não nos atende da melhor forma. Mas o capital ele quer que você se prenda a estruturas de remuneração e de ganho estabelecidas. Ele não quer que você proponha o novo, ou o melhor, ou a mudança social. Ele quer a rigidez dos ganhos como estão estabelecidos. Lembra-se que o mercado está investindo em best-sellers, não está investindo no autor que ganha menos. Então, você não está defendendo o autor que ganha menos. A ideia dela de investirmos em conhecimento, em cultura, em troca, vai gerar mais resultado para os autores. Mais ganho para eles.
O digital destrói o custo do transporte, encalha a devolução. Mas é a mudança que está acontecendo. Só a fatia de logística e exposição 55, como eu acabei de mostrar. Mas nós não temos a remuneração dos autores, né? Financiar professores, expandir radicalmente os acervos das bibliotecas, as trocas. Então, o que é um manifesto, né, para um novo leitor? A escolha de dispositivos, a primeira coisa, a mente clara. Qual diminuiu o meu impacto no planeta. E eu, aqui nessa apresentação, estou falando do leitor digital, não estou nem falando do trabalho fantástico, porque assim, eu juro, eu tinha um leitor digital e tenho preferido ler, porque os ajustes que eu fiz ficaram tão confortáveis para leitura num celular antigo, mercado, é capaz desse vídeo não chegar. A Amazon bloquear meu vídeo aqui porque não vai vender lá o leitor digital deles, né? E aí sim nós percebemos a cadeia produtiva e gerarmos um corpo mais saudável social, um corpo social mais saudável, onde eu tenho mais gente trabalhando com cultura, trabalhando com texto, trabalhando com o desenvolvimento a partir do texto. E aí sim vou ter mais felicidade, vou ter pessoas dialogando melhor. Não esse diálogo pobre, atacando a autora. Realismo capitalista, é isso que acontece nesse tipo de defesa acirrada de estrutura, sem entender a estrutura, porque eu estou preso a uma estrutura que não valoriza a cultura. Então é mais fácil lutar por um mercado que está ali, que está assim hoje. É o que o Mark Fisher defendia, né? Essa ideia de como a mentalidade num sistema que é capitalista, ele faz com que você pense a favor do capital, nem perceba que está pensando a favor do capital dos outros e você está aprisionado e nem vê outras maneiras de enxergar o mundo. Foi vendido para você uma coisa e você acha que o mundo só pode ser desse jeito. É um aprisionamento da mente. Isso é o que o fetichismo faz, né? Ele coloca uma ideia dentro da tua cabeça e você acha que não pode ter outra ideia. E aí, isso que a Tamara estava propondo, uma outra maneira. Tamara, de novo, você estava certa. A cultura deve circular, não os caminhões. A troca, o diálogo, o empréstimo deve circular. As pessoas devem se cuidar, o planeta deve ser cuidado. E a gente não deve estar lutando por, por uma diminuição do humano, por uma diminuição da humanidade. E é aqui que eu faço esse trabalho. Eu faço esse trabalho da valorização do humano, das relações, da cultura, na terapia, na técnica de meditação, no mergulho interior, na busca que a Tamara faz nos silêncios das suas viagens, que você faça na sua casa. Que você não critique o outro porque ele faz da forma dele, como fizeram com a autora, e percebam os insights, os aprendizados. Perceba o interser, o fato dela ser de um jeito, permite que eu seja do meu jeito. Essa sabedoria que a gente possa explorar e fazer o mundo um lugar mais rico, mais acolhedor, melhor, mais culto, com mais trocas, com mais escritores. No final das contas, a proposta dela gera mais escritores e mais leitores. Do jeito que está, não. Pensa sobre isso. Repassa esse vídeo para outras pessoas. Repassa o alerta. Nós precisamos. Um abraço. Até o próximo vídeo.